Vamos falar um pouquinho sobre o nosso gel de curvatura? Esse gel ele é muito especial, ele é um produto diferenciado, porque ele aguenta a curvatura sem ser um produto extremamente rígido. Como assim, Lara? Bom, para formular esse produto, eu queria um produto que aguentasse aquela curvatura fininha, só que não desse aquelas trincas, principalmente na fibra, que é uma coisa bem frequente que acontece com os géis que são muito duros. Então eu precisava de uma formulação que aguentasse a curvatura, mas que não fosse muito duro. E aí a gente chegou no gel de curvatura. Ele tem uma aplicação diferenciada, então eu vou mostrar aqui para vocês nos detalhes e por que ele é tão diferente, né? Além dessa flexibilidade dele, que ainda tem flexibilidade, não é algo visível, tá, gente? Você não vai estruturar uma unha e vai ver que a unha tá mole no final. Não, de jeito nenhum, ela vai ficar firmezinha. Porém, depois, com o tempo, por exemplo, que as suas clientes ficam lá 2, 3, 4 semanas com o gel, ele não fica extremamente duro. E o que acontece com esses géis é que, às vezes, a sua cliente dá uma pequena batidinha e acaba trincando de tão duro que é o gel. Com o gel de curvatura, não. Ele vai ficar no lugar, porém, ele tem um pouquinho de flexibilidade para não quebrar com facilidade. Ele é dosado na medida. E além disso tudo, tem a questão também da densidade do produto. Ele tem uma densidade muito baixinha, então é muito fácil você selar as fibras, porque ele consegue entrar na fibra com muita facilidade. Eu diria que é como se fosse um gel fino, porém ele não é fino daqueles que escorre. Eu costumo dizer que ele parece uma gelatina. Você pega ele no potinho, ele não é aquele que vai escorrer com facilidade. Porém, na hora que você enfia o pincel dentro dele, você consegue ver que não é difícil, sabe? Não é duro o produto, o que vai fazer ser muito mais fácil você hidratar a fibra. Então ele é um produto muito especial, ele é muito fácil de hidratar a fibra e não fica escorrendo o gel. E aí, quando a gente leva ele para aplicação, a coisa que a gente precisa tomar cuidado é o seguinte: como ele hidrata a fibra muito fácil, você acha que já tá bom, sabe? Passou uma camada fininha, sua fibra fica totalmente transparente e acha que já tá bom. Mas não, a gente precisa estruturar ele como qualquer outro gel, tá? Então a gente vai fazer a selagem da fibra, vai deixar ela toda transparente e depois a gente vai estruturar um pouquinho por baixo e vai ficar com uma resistência maravilhosa, e essas unhas vão voltar para vocês bem curvadinhas e sem quebras, sem trincas. Então vamos lá ver a aplicação desse produto, que é diferente, mas é fácil e de extrema qualidade. Vem comigo. Eu já tô aqui com a minha fibra aderida e eu vou mostrar duas formas de usar o nosso gel de curvatura. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é cortar o tamanho. Ó, se uma unha ficar tortinha, você pode vir com um alicate ou cortador e acertar. Primeira forma que eu vou mostrar para vocês é selando por cima e por baixo. Por que eu vou ensinar essas duas formas de fazer? Quando a gente sela por cima e por baixo, as fibras tendem a fechar. Então, quando você faz uma estrutura muito longa, você pode usar a segunda forma que eu vou mostrar aqui. Vai ficar da adaptação de vocês, tá? Se vocês quiserem trabalhar com qualquer tipo de alongamento, usando só uma das formas que eu vou mostrar aqui, pode fazer sem problema nenhum, o que ficar mais fácil para você. O que é mais importante aqui é que vocês estruturem corretamente essa unha. Vamos lá. Eu vou pegar o gel de curvatura primeiro e vou aplicar, ó, por cima e por baixo. Reparem também que as fibras estão todas alinhadas, tá? Se eu tivesse fibras entrelaçadas, por exemplo, iria ser muito maior a chance de fechar essa estrutura, tá? Então aqui eu tô explicando para vocês uma forma que muita gente já usa, que é selando por cima e por baixo, tá? Até aqui normal. E vocês conseguem ver como que ele deixa a fibra transparente muito fácil. Não precisa nem ficar esfregando muito assim, sabe? Rapidinho ele deixa. E aí, o que é o erro das pessoas? Fazerem essa camada fina e achar que assim tá bom. Só que assim tá extremamente fino. Olha só. Tá muito fininho e assim a chance de trincar é muito alta. Porque como eu falei pra vocês, eu já expliquei que ele tem uma densidade muito baixa, ele fica mais fino ainda do que um gel normal, tá? Então a gente precisa estruturar esse gel por baixo, não pode abrir mão de fazer isso aqui. Então a gente vai virar a mão da cliente, ó, e olha só, dá até pra ver que ele tem como se fosse um degrauzinho entre a unha natural e a fibra, ó. A gente vai preencher esse degrau com o nosso gel curvatura. É super simples. Com qualquer pincel, desde que não seja um muito largo aqui na base, tá?
Assim não tem problema ele ser mais largo, mas assim de lateral, se ele for muito largo, você não vai conseguir pegar o gel do jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Você vai pegar, vai aplicar aqui embaixo, ó, e vai como se fosse empurrar ele ali até ele nivelar com a sua unha natural. Então, você precisa aplicar essa quantidadezinha por baixo, ó. Ó, mais um pouquinho que eu peguei. Pra gente estruturar essa fibra e não correr o risco de trincar na hora de fazer a curvatura, tá? Então, olha só como que agora ela tá toda estruturada. Se você quiser, você também pode pegar um pincel mais fininho assim, ó. E vir com um pouquinho de gel, é tudo bem pouquinho, tá, gente? Mas precisa fazer essa estrutura interna. Eu sempre falo pra vocês sobre o esqueleto estruturado, não é? Se a gente não trabalhar com o esqueleto estruturado, a gente não vai ter a resistência que a gente busca. Então, ó, estruturei por dentro, eu viro a unha dela e eu, Lara, gosto de fazer mais uma camadinha aqui por cima pra não precisar usar a pinça, tá? Então, é muito prático, ó. Pincela aqui por cima, vai lá na cabine por 4 segundos. Na minha cabine é 4 segundos, tá? Dependendo do que você usa, pode ser 6 segundos, tudo depende. Deixei 4 segundos, com ele ainda quentinho, a gente vai e aplica a presilha. Pronto. Lara, tá ficando muito mole, é só deixar um pouquinho mais, certo? Ó, curvatura no lugar, se você quiser apertar um pouquinho, pode. Ele não é um gel que vai trincar se você apertar, tá? Se você estruturar ele corretamente, beleza. O único problema é se você não estruturar ele corretamente. Então, essa é uma forma. E agora eu vou ensinar pra vocês uma outra forma aqui, que é estruturando, selando por cima e depois por baixo. Vocês estão vendo que essa unha aqui dela era uma unha pra baixo, então eu retifiquei o leito. E aí sobrou um espacinho aqui, ó, entre a unha natural e a fibra, tá vendo, ó? Como se fosse um buraquinho aqui. Então, a gente precisa colocar gel aqui em cima. Isso daqui, ó, é a lâmina dela e ainda ficou essa partezinha como se fosse um buraquinho. Então, pra facilitar, essa segunda forma que eu vou mostrar aqui pra vocês ajuda bastante. Eu vou pegar o gel de curvatura e vou, ó, só passar aqui por cima. Só pra gente firmar ele no lugar, ó. Não vou ficar me preocupando em deixar transparente. Cataliso por 2 segundos. Ou você pode usar uma lanterninha também, tá? Então, você já prendeu a fibra no lugar. E aí, quando você faz aquelas estruturas muito grandes, por exemplo, aqui a fibra já tá presa no lugar, não vai fechar. Agora, eu vou virar por baixo e vou deixar a fibra transparente, ó. Ele já tá firminho, então facilita bastante. E eu consigo empurrar bem o gel, ó, sem bagunçar a minha fibra e chegar lá onde tava aquele buraquinho entre a unha natural e a fibra. Deixa eu virar aqui pra cima pra ver se tá, ó, tá vendo como que já preencheu? Vou virar de novo. E agora eu vou aplicar mais um pouquinho pra gente estruturar essa unha, ó. Peguei aquele pouquinho de gel que eu sempre falo pra vocês, pra gente fazer o esqueleto estruturado. Vou aplicar aqui. Eu sempre vou limpando o pincel pra não ficar excesso, ó. E agora eu só empurro pra gente estruturar ali por dentro. Não precisa colocar muito gel, senão depois você vai ter trabalho pra fazer lixamento, tá? Mas precisa estruturar por dentro. Prontinho. Só isso. Viro. Olha que simples que é. Vou aplicar mais uma camadinha aqui para não fechar muito. E vou catalisar por 4 segundos. Põe lá. E coloco a minha presilha, tá? Gente, é sem mistério, é muito fácil usar o gel de curvatura, olha só. Tá? Você tem aqui as fibras todas transparentes, fácil de curvar, olha lá. Sem precisar ficar usando pinça. E aí, gente, o que as pessoas têm costume de fazer? Fica usando pinça nessa etapa, só que ele é um gel que só vai ficar duro depois de catalisar o tempo dele final, tá? Então, só coloca a presilha ali, que é muito mais prático, muito mais rápido, e você vai ter uma aplicação ali muito mais simples mesmo de fazer, tá? E agora, depois que eu coloco a presilha, eu vou deixar catalisar 2 minutos. Eu vou deixar catalisar 2 minutos por quê? Porque eu vou fazer pré-lixamento. Se você quiser vir com uma unha natural aqui por cima, você pode deixar só 60 segundos para então fazer o ponto de tensão, tá? Como eu vou encapsular essa unha aqui, por exemplo, eu vou deixar 2 minutos. Uma coisa legal também de falar com vocês é que vocês podem inventar diversas formas de usar esse produto. Então, por exemplo, você vai fazer uma unha natural, ele é um gel mais translúcido. Se você só vier com o pink por cima, pode ser que a sua estrutura fique um pouquinho transparente. Então, o que você pode fazer para não ficar transparente? Você passa uma camada bem fininha do branco baby na ponta, só para deixar ela um pouquinho menos transparente, e depois vem com o seu pink por cima. Não precisa curvar em cima do branco, tá, gente? Ela é uma camada bem fininha só para não ficar transparente. E aí você vai ter uma estrutura toda rosinha no tom do pink, que vai ficar maravilhosa. E aí, se você quiser, claro, né, fazer borda camuflada, você vai colocar uma camada um pouquinho mais grossa
do Branco Baby. E aí você solta a criatividade e faz essas unhas maravilhosas. A única questão do gel de curvatura é, se você quiser usar ele no ponto de tensão, você vai ter que intercalar um pouquinho mais de vezes, tá? Então, por exemplo, o gel construtor a gente consegue intercalar 2 vezes numa cliente sensível, consegue colocar 3 mais 7, né? Como eu vou explicar para vocês. O gel de curvatura pode ser que você tenha que intercalar esse tempo de catalisação no ponto de tensão mais vezes, porque ele é um gel com polímeros um pouco menores para poder catalisar mais rápido. Então ele vai aquecer um pouco mais do que a nossa linha construtora, tá? E ele é um pouco mais transparente também. Então se você comprar só ele para fazer todo o alongamento, vai ficar uma unha transparente, tá bem? Então, poder usar no ponto de tensão? Pode, só que tem que saber como usar, intercalando mais vezes para não aquecer.